Eu fui bruscamente despertado do sono, pouco mais de um ano atrás, quando minha atenção foi atraída para o livro Além da Crença. Não era apenas o conteúdo do livro, porque eu estava vendo os erros do passado sendo apresentados para mim. Eles eram tão óbvios que eu pensei que todos entenderiam. Mas eu estava profundamente equivocado. Porque o que eu descobri foi que homens e mulheres que passaram pela crise Ford não viram isso neste livro, porque a embalagem era um pouco mais refinada. Havia um pouco mais da verdade na apresentação. Havia algumas declarações muito maravilhosas e atraentes naquele livro. Mas, queridos irmãos e irmãs, se erguermos um copo de água destilada e eu dissesse quem quer beber, provavelmente todos ficariam felizes em beber. Mas se eu colocar algumas gotinhas de estricnina ou arsênico ou algo do tipo e dissesse quantos aqui têm coragem de vir agora tomar, você não viria, a menos que fosse um louco ou tivesse inclinações suicidas. E eu poderia provocá-lo um pouco e dizer, ei, espere um pouco, isso é água extremamente pura, o que há de errado com você? Eu quero lhe dizer que este livro tem muito mais do que apenas uma gota de estricnina. Contém erro mortal. Mas como a serva do Senhor disse, ninguém aceitaria o erro se fosse totalmente errado. Então está bem embalado com muitas verdades, muito bem apresentadas. Não se engane. Mas por que essas pessoas falharam em ver isso? Pessoas que eu achava que eram sólidas na mensagem adventista, que acreditavam na verdade de Deus. Bem, há uma série de razões para isso. Estar embalada como se fosse a mensagem de 1888, que foi apresentada, ou a mensagem de Cristo, a nossa justiça, apresentada na reunião campal de Minneapolis em 1888. E você sabe, sempre que menciono isso para os adventistas que creem na verdade, seu coração aquece e o meu também. Mas o que essas pessoas obviamente não fizeram foi estudar por si mesmas. E eu quero que você agora mesmo anote 3 sequências do Espírito de Profecia que, se você os conhecer, você nunca será enganado por um livro como este. Eu estou falando aqui, se você pegou seu lápis, papel ou rascunho, o que você quiser, agora isso significa que você vai ler cerca de 110 ou 120 páginas, não é muito, é? O primeiro está em Testemunhos para Ministros, página 89 até a 98. Eu não quero perder ninguém. Testemunhos para Ministros, 89 a 98. A segunda é o primeiro volume de Mensagens Escolhidas, páginas 355 a 405. Eu passei a vocês cerca de 60 páginas agora. E a próxima passagem é o terceiro volume de Mensagens Escolhidas, páginas 156 até a 204. Agora, é claro que isso não é tudo que a irmã White escreveu sobre a mensagem de 1888. Mas, em meu estudo, eu senti que homens e mulheres entenderam completamente que essas passagens do Espírito de Profecia, elas terão o melhor resultado através da verdade. Eu tenho estado sob pressão considerável de todos os tipos de pessoas sobre o fato de que eu tenho me posicionado contra este livro Além da Crença. E, na verdade, as apresentações do Comitê de Estudos da Mensagem de 1888 estão impulsionando a mensagem deste livro. Mas após gastar 3 dias, fiquei convencido de que, mais do que nunca, isso é algo que deve ser advertido diante de nosso povo. Agora, me perguntaram por que eu faço isso.
Bem, irmãos e irmãs, eu li o que as Escrituras dizem sobre os vigias nos muros e do sinal se eles não fossem avisar o povo e o povo perecesse. O que acontece com o vigia? O que vai acontecer? Eu serei considerado culpado no julgamento, não apenas por minha negligência, mas por todos aqueles que se perderam. Mas se eu avisar o povo de Deus e eles se afastarem do aviso, eles próprios serão responsáveis. E esse é o problema. É por isso que, simplesmente, eu não suporto pensar que ninguém vai embora sem este livro de Kevin Paulson, Além da Crença Revisado. É realmente uma apresentação notável e alguns de vocês provavelmente ainda não receberam suas cópias. Mas, por favor, a última oportunidade para obter este livro é após esta reunião. E eu adoraria ter escrito extensivamente sobre este tópico. Mas eu estou muito ocupado com outro projeto que é realmente muito próximo a esse. Russell e eu estamos escrevendo um livro que será, nós esperamos, um livro um tanto definitivo. Chama-se O Dilema Evangélico. Está concluído. Pelo menos a redação dele está concluída. E agora está em processo de leitura de prova e configuração de tipo, e depois vai para editoração eletrônica e todas essas coisas que tem que acontecer. Mas, por alguns anos, eu levei um fardo pela comunidade evangélica mundo afora, e isso é enorme nesse país, milhões e milhões que afirmam fazer parte disso. E é claro, muitos dos europeus e australianos que não estão nas mesmas quantidades, mas também fazem parte disso. E, irmãos e irmãs, aquelas pessoas que geralmente são cristãs conservadoras, geralmente entendem que a Bíblia é a base da fé e da prática. E estão sendo enganados pelo catolicismo arraigado, e eles não sabem disso. E o livro é sobre isso, quase todos os capítulos, exceto 1 ou 2 capítulos introdutórios e o capítulo final. São chamados de dilema, por exemplo, o dilema do evangelho objetivo. O dilema da salvação pela justificação somente. O dilema do pecado original. O dilema da vida após a morte. O dilema da sacralidade do domingo. Eles estão enfrentando um dilema, por isso começamos com esse tópico lá. O primeiro capítulo é o dilema do autor, o nosso dilema, e eu volto direto para a época em que Russell e eu estávamos matriculados pela primeira vez na Universidade de Sydney, e existem várias sociedades religiosas lá. E existem duas sociedades protestantes dominantes, que são a União Evangélica e o Movimento Cristão Estudantil. O formato da União Evangélica era para aqueles cristãos muito conservadores. Ela era composta quase principalmente por batistas e anglicanos. Agora, você pode se surpreender que os anglicanos dominavam lá. Você pode se surpreender com os anglicanos serem tão evangélicos, mas aconteceu em Sydney. A cidade de Sydney foi o último baluarte forte do anglicanismo evangélico em toda a Austrália. E, portanto, vendo que a maioria dos estudantes veio de Sydney, havia muitos anglicanos conservadores e dedicados naquela sociedade. Havia poucas igrejas de Jesus Cristo e outras religiões, mas o movimento cristão estudantil era formado por jovens que estavam nas tradições mais liberais. Aliás, eram principalmente metodistas congregacionalistas. Alguns presbiterianos, não todos, mas alguns presbiterianos. Ou havia um grupo de anglicanos que não estava em nenhuma delas. Eles tinham a sociedade anglicana, eram as igrejas com orientação católica anglicana, uma pequena sociedade, no entanto. E então começamos neste ponto do livro. E depois falamos sobre o fato de que nós não nos juntamos a nenhum deles, embora, obviamente, estávamos mais voltados para a União Evangélica. Eu não disse a eles que éramos líderes em movimentos diferentes da Sociedade Estudantil Adventista do Sétimo Dia naquele ponto. Mas depois eu vou para o dilema histórico. Os dilemas históricos que enfrentam os evangélicos, como eles falharam em jogar fora todas as algemas do catolicismo romano.
E vimos isso documentado na história. E então olhamos para todas essas áreas. O meu dever, irmãos e irmãs, é espalhar este livro como as folhas de outono ao redor do mundo. Destacamos nos capítulos introdutórios que os evangélicos proclamam sola Escritura. Portanto, não vamos discutir este livro com base no que os teólogos disseram, mas vamos aceitar as palavras das Escrituras, e é isso que você vai encontrar, porque queremos levar ao pé da letra. Porque eu destaco que a maioria deles involuntariamente está seguindo sola teologia em vez de sola Escritura. Qualquer um de vocês que veio de igrejas protestantes conservadoras irá entender o que eu estou dizendo. Portanto, estamos persuadindo os evangélicos. Mas sabe, repetidamente eu encontrei capítulos que se opunham a este livro, além da crença, tanto quanto os evangélicos em nosso próprio meio. Mas enquanto eu contemplava isso nos últimos 12 meses ou mais, as questões de por que tantos adventistas conservadores estão se juntando aos liberais que estão elogiando este livro, além da crença, como a melhor primeira exposição do Evangelho que eles já ouviram. Eu vi isso de ambos os lados, pessoas que eu pensava serem sal da terra adventistas, outros de uma linha liberal, mas todos cantando a mesma música. Algo de errado com isso, não acham? Mas você vê autores e apoiadores do livro dizendo: ei, este é o evangelho que une a todos. Mas esse evangelho muda a sua vida? Ele transforma o coração? Ele tem um grande alcance missionário? Ou isso sutilmente nos leva ao poço do ecumenismo? E, na verdade, a delinquência da nossa preparação pela Palavra de Deus. Eu acredito na última. Mas eu me considero culpado, irmãos e irmãs, nesta questão. Não apenas eu, mas eu posso me concentrar em mim mesmo. Há mais ou menos 10 ou 15 anos atrás, quando a nova teologia estava explodindo neste país, e quando a presença fordiana estava fazendo meteóricas incursões no adventismo, eu preguei repetidamente sobre temas centrais de salvação. Eu pregava sobre justificação e santificação, sobre a natureza humana de Cristo no que se refere à nossa salvação. Eu estava pregando sobre Romanos 7 e Romanos 8, no que se refere à nossa salvação e outros temas semelhantes. Mas sabe, Satanás, eu acreditava uma coisa muito interessante. Não estávamos alertas o suficiente para isso. E ele começou a nos desviar da tangente em duas questões, como celebração, e a propósito, tivemos que atacar isso e nos opor a isso. Sobre a PNL, tivemos que nos opor. Mas sabe, enquanto nos opunhamos a isso, não estamos sentindo as pessoas com o coração no Evangelho, que são essas questões de salvação. A mensagem do santuário. Eu penso em toda a série que eu estava fazendo naqueles dias, sobre a mensagem do santuário e coisas semelhantes, tentando preparar nosso povo. E sabe, uma nova geração chegou. Quantos de vocês, 15 anos atrás, não tinha conhecimento real do que estava acontecendo na Igreja Adventista do Sétimo Dia, em termos dessas coisas? Veja, há muitos de vocês com as mãos levantadas agora, mas só mais tarde você ouviu a respeito. Mas muitas vezes, as pessoas vêm por causa da sua preocupação com a celebração ou algumas dessas outras coisas. E não temos ensinado a eles o coração do Evangelho. Como ser salvo. Como ser conduzido ao reino eterno através do poder habilitador de Jesus Cristo. Agora, Romanos 7 e 8, por muitos séculos, vem sendo um divisor de águas da cristandade. E é isso que eu quero compartilhar brevemente com vocês esta manhã. E esta é uma coisa que eu discordo totalmente com o autor de Além da Crença, pois ele acredita, e é compreensível em sua teologia, que Romanos 7 está apresentando um homem que é salvo e está indo em direção ao reino dos céus.
Agora, a primeira pessoa que eu conheço na literatura existente a apresentar essa proposição foi Agostinho, o bispo de Cartago, no final do quarto ou no início do quinto século. Agora, qualquer um de vocês que estudou Agostinho e se ainda não fez, certamente poderá ter uma ideia disso no livro Enganos da Nova Teologia, que está disponível. Mas qualquer um de vocês que estudou esse livro, ou essa história, sabe que Agostinho, mais do que qualquer outro, trouxe o paganismo para a igreja cristã primitiva. Não teremos tempo para tratar dessa história aqui essa manhã. Mas o que eu quero fazer é passar por Romanos 7 rapidamente, mas eu espero efetivamente ajudar a entender o que Paulo está dizendo aqui. E tenha em mente que Romanos 8 não é um pensamento separado de Paulo, é apenas uma continuação do pensamento de Romanos 7. E, na verdade, Romanos 7 é a continuação do pensamento de Romanos 6 e assim por diante. E precisamos nos lembrar disso sob essa luz. Então vamos começar com o verso 1. Não sabeis vós, irmãos, pois que falo aos que sabem da lei. Ele está falando, obviamente, para escolher como a lei tem domínio sobre um homem enquanto ele vive. Pois enquanto a mulher tem um marido, está ligada pela lei ao seu marido enquanto ele viver. Mas se o marido estiver morto, ela está livre da lei de um marido. Em outras palavras, ela prometeu amar, honrar ou o que quer que seja, até que a morte os separe. É isso que Deus quer. Mas se o marido morrer, obviamente, ela não está mais sob esta lei. Agora, não está dando uma exposição sobre casamento, divórcio e novo casamento aqui, mas está apenas citando o que eles já sabem em termos do que a Escritura ensina. Verso 3, então, se enquanto o marido viver, ela for casada com outro homem, ela será chamada de adúltera. Mas se o marido morrer, ela está livre dessa lei. Então que ela não é adúltera, embora fosse casada com outro homem. Portanto, meus irmãos, agora ele começa a juntar as coisas na aplicação real. Assim, meus irmãos, também vós estáis mortos para a lei pelo corpo de Cristo, para que sejais de outro, daquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que demos fruto para Deus. O que Paulo está fazendo em sua aplicação, ele está dizendo, ouça, você não pode se casar com o pecado e com Cristo ao mesmo tempo, isso é adultério espiritual. O pecado deve estar morto antes que você possa se casar com Cristo, caso contrário, você é um adúltero. Quantas vezes todos nós enfrentamos essa crise em nossas próprias vidas? Que aqui não rendemos toda a nossa lealdade, nossa integridade, não foram entregues a Cristo. A maioria de nós aqui foi casado, eu acho, já caminhou até o altar, e nós não apenas prometemos amar, honrar e cuidar até que a morte nos separe. Mas eu sei que na minha cerimônia de casamento, e talvez aconteceu na sua também, e guardar apenas você para mim, enquanto nós dois vivermos. Isso significa que enquanto eu e minha esposa estávamos lá, eu estava prometendo diante de Deus que ela seria a mulher exclusiva em minha vida. Que eu não olharia para outra mulher aqui. Que quando ela envelhecesse, eu não ficaria olhando para outra garota por aí. Eu não permitiria que pensamentos lascivos continuassem em minha mente se Satanás me tentasse dessa maneira. Essa é a única lei que eu prometo cumprir pelo resto de nossas vidas. Honrar, valorizar e ser o objeto exclusivo da minha vida de casado. São votos muito sagrados, irmãos e irmãs. Mas há um voto ainda mais sagrado do que este. Estamos prestes a ter um serviço batismal aqui. Após essa reunião,
Espero que todos estejam presentes lá. Mas será feito um voto de amar, valorizar, honrar, obedecer nosso Senhor e Salvador pela eternidade. E este voto, irmãos e irmãs, não pode ser mantido adequadamente se ainda tivermos um canto em nossas vidas para o pecado. Você acredita nisso? Se colocarmos nossos olhos em algumas coisas deste mundo, se nosso coração estiver se movendo para algo um pouco distante do foco que Deus deu, somos como o homem cujos olhos passam sobre as mulheres quando elas passam, quando olhamos outras mulheres. É a mesma situação. E cometemos adultério espiritual quando fazemos isso. Deus, como uma esposa piedosa, está esperando lealdade total. Agora, enquanto a nossa opinião não diz, apenas enquanto ela for jovem, apenas enquanto ela for bonita e graciosa, não diz apenas enquanto o seu rosto tiver aquele lindo brilho e não há vincos ou rugas. Não diz isso. Até que a morte nos separe. E a nossa lealdade a Deus deve ser ainda maior que isso. Aquele voto que fazemos à nossa esposa diz na doença e na saúde, na prosperidade e na adversidade. E o voto que fazemos a Deus é um voto que fazemos se as coisas parecem estar indo bem em nossas vidas, se tivermos testes severos em nossas vidas, se houverem provas de fogo. Não estamos dizendo, Senhor, se tu me tratares bem, eu serei leal a ti. É incondicional a lealdade a Jesus Cristo. E é a isso que Paulo está se referindo aqui. Não teremos tempo de ver todos os versos do capítulo 7 e 8. Então eu quero, com esse pano de fundo, dar a você a ideia do que Paulo está falando aqui. Agora, chegando ao verso 14, onde ele talvez entra no aspecto mais controverso deste capítulo, sejam encontrados, diz, porque nós sabemos que a lei é espiritual, mas eu sou carnal, vendido sob o pecado. Agora eu quero fazer uma pergunta à luz do que ele disse naqueles primeiros 4 versos. Posso ser uma alma carnal, que alguns colocariam como escravo do pecado? Posso ser verdadeiramente casado com Jesus Cristo nessas circunstâncias? Ou estou num estado de adultério espiritual? Falando nisso, eu já tive que lidar com muitos adúlteros e adúlteras, especialmente adúlteros. E inúmeras vezes eu ouvi, eu amo a minha esposa, eu não sei por que eu fiz isso. Escute, se você realmente ama a sua esposa com todo o seu coração e alma, você não vai se desviar. Você não vai fixar seus olhos em algum rosto bonito. Um belo rosto é diferente de um belo caráter. Tenhamos isso em mente. E se tivermos um verdadeiro compromisso diário com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós não vamos lançar os olhos para as glórias e as alegrias e o glamour deste mundo. Haverá um compromisso inabalável, inquebrável com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas a crença comum dos evangélicos é que este homem é um homem salvo. Nunca esquecerei o encontro de Robert Britton depois que ele se juntou à mentalidade evangélica. Ele disse que Romanos 7 não é o homem em seu pior, mas é o homem em seu melhor. Eu digo que este é o homem em sua melhor pena. Ajude-nos. Eu tive a oportunidade de visitar Bob Britton em dezembro passado. Foi a primeira vez que o vi em 20 anos e meio. Embora tenhamos nos conhecido quando éramos jovens. Fomos para acampamentos de jovens juntos.
Nós nos conhecemos quando ele estava passando por isso e muitas vezes conversamos, mas já fazia 20 anos e meio desde que eu o vi. E acabei indo à sua magnífica fazenda lá no extremo norte da costa. Quero dizer a você onde isso o levou. Eu passei algumas horas com o Bob e o ancião Ahmed estava comigo. E ele poderá contar como ele reagiu. Ele sabia sobre o nome Brin Smith. Ele estava interessado em conhecê-lo, é claro. Estava chovendo muito o tempo todo em que estivemos lá numa daquelas tempestades tropicais que a costa leste da Austrália recebe. De lá vai em direção aos trópicos. Uma bela fazenda de abacates. 50 acres de abacateiros. São muitos abacates a cada ano. Mas o meu coração afundou enquanto eu falava com Bob. Ele era tão amigável. Foi bom ver um velho amigo novamente, embora ele soubesse que tínhamos sido, de certa forma, adversários um do outro. Em termos espirituais, éramos muito contrários. Mas eu conversei com um homem que estava falando a linguagem da nova era. Existe um jeito que parece certo. O que aconteceu? Ele não está mais pregando? Ele era um membro do conselho do condado local, como supervisor do condado, ou o que quer que chamemos aqui. E eu disse a ele onde achava que ele havia se desviado. Com os evangélicos, e ele riu. E ele disse, você pode não perceber, mas eu achei os evangélicos 10 vezes piores do que os adventistas. Nós não voltamos para o adventismo. Ele faz parte da comunidade mundial agora, por influência da esposa. Você sabe, o adventismo é um pequeno grupo de pessoas. Agora podemos nos relacionar com a comunidade mundial. Tristes concepções e falando da nova era o tempo todo. Então, ele disse, este é o homem no seu melhor. Se este é o homem no seu melhor, o que faremos com Romanos 8? Vamos ver como é este homem. Agora saiba o quanto este homem é sincero. E esse é um ponto positivo, não é? Este homem não é um hipócrita. Este homem não é um ateu ou agnóstico, ou mesmo um adventista do sétimo dia liberal. Ou um homem descuidado de sua própria mentalidade. Ah, não. Este é um homem muito sincero. Mas estou dizendo que ele é um perdido. Verso 15. Porque o que eu faço não aprovo, pois o que eu quero, isso não faço, mas o que aborreço, isso eu faço. Esse homem, na verdade, odeia o pecado. Esse é um passo bem rápido, pois a maioria de nós ama o pecado. Você pode dizer, bem, ele é um homem muito bom. Esse homem, eu tenho certeza que está na igreja todos os sábados, provavelmente bem cedo para a escola sabatina, participando da classe da escola sabatina. E quando um pregador prega um sermão forte, ele está entusiasmado com isso e diz ao pregador o quanto ele gostou disso. Mas mesmo assim ele sabe que está numa situação desesperadora. Ele não quer pecar, mas mesmo assim ele comete pecado. Vamos ao verso 18. Pois eu sei que em mim, isso é, na minha carne, não habita bem algum. E com efeito, o querer está em mim, mas não consigo realizar o bem. Então ele está fazendo mal em sua vida. Verso 19. Porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse eu faço. E então, nos versos 21 e 22, está falando sobre a batalha entre as leis do mal e as leis do bem. E ele diz, porque eu me deleito na lei do Senhor Deus, segundo o homem interior, mas vejo outra lei em meus membros, guerreando contra a lei da minha mente e me levando cativo, a lei do pecado que está em meus membros. Então, que batalha este pobre homem está enfrentando? Você já enfrentou isso? Eu, sim. Eu me lembro das lutas incríveis que tive em minha adolescência. A propósito, não acabou na adolescência, mas provavelmente atingiu o auge da intensidade e frustração em minha vida. Eu não queria que outras pessoas soubessem disso, mas ficava furioso. Naquela época, eu decidi que eu não queria deixar o Senhor, mas também não queria desistir do mundo. Eu estava vivendo neste terrível estado de adultério espiritual. Você já conversou com alguém, especialmente no adventismo, que cometeu adultério?
Talvez haja alguns aqui que já cometeram adultério, enquanto estavam sob a convicção da mensagem do advento. Eu nunca encontrei um que não se sentisse absolutamente devastado pelo que fizeram. Miseráveis. Diziam que Deus não os amava mais. Claro que Deus ainda os ama. Mas nesse estado Ele não pode salvá-los. Toda a diferença entre amar e salvar, temos que manter essas duas compreensões muito claras. Mas Deus ama o pecador, mas Ele não pode salvar um pecador impenitente. E não há você dizendo, bem, eu me arrependo e sai para cometer adultério de novo, ou qualquer que seja o pecado, não precisa ser adultério. Então, se quisermos qualquer outro texto para nos convencer que este homem é um homem perdido, eu creio que o verso 17 não pode ser descartado. De maneira que agora já não sou eu quem faço isso, mas o pecado que habita em mim. Agora soa como uma desculpa, não é? Mas não é isso que Paulo está dizendo aqui, que eu não sou responsável. Talvez esse seja o nosso primeiro pensamento sobre esse texto. Ele não está dizendo eu não sou responsável. Ele diz, eu tenho pecado em minha vida. Entretanto, eu não consigo fazer o que a minha mente quer fazer. Sim. O verso 17 diz aqui, não eu, mas o pecado que habita em mim. Agora, eu quero que vocês olhem para outro conceito paulino em Gálatas 2:20, que todos nós conhecemos muito bem. Não sou eu, mas Cristo que vive em mim. Este é quase idêntico, exceto que está do outro lado da equação. Aqui diz, não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Não sou eu, mas Cristo que vive em mim. Agora, à luz do versículo 4, que lemos há pouco, essas pessoas poderiam ser pessoas salvas? Perceba que não está dizendo que não sou eu, mas o pecado e Cristo que habitam em mim. Ou não sou eu, mas Cristo e o pecado que habitam em mim. Ah, não. Eles são mantidos bem separados nessas duas declarações. Em um, o pecado está habitando em mim, e no outro, Cristo está vivendo em mim. Um é um homem convertido, um é um homem que tem o poder de Jesus Cristo em sua vida. O outro homem, embora querendo ser salvo e querendo viver uma vida de perfeita justiça, ele está de fato falhando repetidamente. Bem, deixe-me desviar por um momento sobre essas duas palavras. Eu não vou pregar um sermão completo a respeito. Isso não seria suficiente, irmão. Algumas pessoas vêm diante de Deus se arrependendo disso quando não corrigiram confessando esse pecado. E alguns sentem que podem confessar e não se arrepender. Você pode confessar. Ellen White fala sobre o bêbado, que clama e chora sobre a sua embriaguez alcoólatra. Mas ela diz que todas as lágrimas não o salvarão. Todas essas lágrimas não vão... Ele está confessando que está errado. Muitos me dizem, é errado o que eu estou fazendo. Mas eu digo a vocês, o arrependimento vai além disso. E eu acredito que a melhor maneira que eu posso explicar é pelo que Salomão diz em Provérbios 28:13. Todo aquele que confessar, essa é a primeira parte, e abandonar. Quando você tem confissão e abandono no poder de Jesus Cristo, você tem o verdadeiro arrependimento. A confissão pode ocorrer, e frequentemente ocorre, sem verdadeiro abandono. Quantas vezes uma pessoa dirá, eu já confessei muitas vezes esse pecado. Sim, Deus é fiel. Mas é preciso abandonar. E precisamos do mesmo poder que nos dará perdão para abandonar esse pecado. Bem, vamos explorar um pouco essa ideia. Aqui nós temos este homem que, é claro, eventualmente clama da maneira mais angustiante no verso 24. Miserável homem que eu sou! Quem me livrará do corpo desta morte?
Eu quero dizer que este é um momento de crise. Eu acredito que o homem aqui retratado em Romanos 7 seja o arquilegalista. Pode haver algum aqui, eu não sei. Há muito sendo escrito sobre legalismo hoje. A ironia, para mim, o maior problema em nossa igreja hoje é o antinomianismo, a ideia de que nós não precisamos guardar a lei. E eu não estou dizendo que não exista legalistas em nossa igreja. Claro que deve haver alguns. É uma armadilha de Satanás. Assim como o antinomianismo é uma armadilha. Mas aqui está um homem que quer fazer o que é certo. Cada legalista quer fazer o que é certo. Ele sabe que se não guardar os mandamentos de Deus, ele é um homem perdido. Pelo menos ele tem consciência disso. Mas ele também sabe que está falhando miseravelmente. Agora, a tragédia do legalista é que ele nunca, como um legalista, guarda a lei de Deus. É impossível. Você tem os dois aqui, o legalista e o antinomiano. Eu falei um pouco sobre isso, eu acho que no artigo que está neste mês ou no mês de agosto. Em nosso firme fundamento, se eu bem me lembro, havia uma pequena referência a isso. Tanto o legalista quanto o antinomiano são infratores da lei. Os dois. A diferença é que esse homem quer guardar a lei. Ele acredita que deve guardar a lei. E ele tenta com todo o seu esforço humano guardar a lei de Deus. Enquanto esse outro nem sequer tenta. Eu já fui salvo, Jesus já pagou o preço por mim. Vou lhe dizer, o antinomiano é muito mais feliz. Se você vai para o inferno, vá como um antinomiano, não como um legalista. Mas quero dizer que o choque no final da estrada vai ser muito maior para o antinomiano que pensou que poderia ser salvo em seus pecados. Ele é aquele que Jesus disse, eu não conheço você, se afaste de mim, você que pratica a iniquidade. E esse era o problema. As pessoas parecem não entender isso no verso 23 de Mateus 7. A questão não é que eles estão expulsando demônios ou estão fazendo grandes milagres. É claro que haverá aqueles que farão isso no final dos tempos que estarão no céu. O verdadeiro problema é que eles ainda estão vivendo uma vida de pecado. E pensaram que ainda estariam salvos. Eu tenho certeza de que não serão os legalistas na vinda do Senhor que dirão isso. Agora, quando chegamos a essa questão, tentamos de todo o coração ser cristãos. Fizemos tudo o que pudemos e às vezes Satanás parece que nos dá um pouco de impulso. E podemos passar uma semana ou duas e, uau, estamos progredindo. E daí, pá. Uma vida miserável. Temos uma decisão a tomar. Que decisão você toma ao perceber que eventualmente não há esperança ao você sempre viver uma vida de um cristão? O que você faz? Eu conheci pessoas. Eu lembro de um jovem da Nova Zelândia que veio até mim e disse, olha, eu tento e tento, funciona para algumas pessoas, mas não funciona para mim. Isso aconteceu quando eu estava na faculdade de Avondale. Eu vou para casa na Nova Zelândia e farei o melhor desta vida, sabendo que eu não terei próxima vida. E ele disse isso de um jeito tão impaciente que me arrepiou. Espero que ele tenha se arrependido disso. Eu tentei ajudá-lo, mas ele já tinha aquilo fixo na sua mente àquela altura. Foi isso que aconteceu. Ele chegou a este ponto de miserável homem que sou. E no caminho para casa ele me disse, parece impossível. Essa não é a resposta certa, é? Para esse dilema. Digo-lhes que estas pessoas muitas vezes se tornam os melhores convertidos ao antinomianismo. É por isso que recebemos livros como Minha Consciência Torturada. Alguém já viu esse livro? De Marty Weber. Eu sei pelo que Marty passou. Ele tentou legalmente manter os mandamentos de Deus em sua própria força e ele falhou. E então ele se tornou o principal candidato ao antinomianismo e agora temos esse livro alegando que ele encontrou o verdadeiro evangelho. O que ele fez foi ir pela estrada da justiça e acabou entrando em outra armadilha de Satanás. É o que acontece naquele livro. Eu penso que foram os mesmos sentimentos que surgiram na Review, a história de capa da Review há apenas 1 ou 2 semanas atrás. Alguém de vocês leu? Eu já fui perfeito ou algo parecido com isso? Como aquela senhora prega, não importa o lugar, o meu coração está com essas pessoas, eu sei o que elas passaram. E eles chegaram a esse ponto quando finalmente perceberam que tudo o que faziam estava aquém da glória de Deus.
E eles não podiam viver a vida cristã. E isso se aplica a todos nós. Precisamos chegar a isso. Mas eles tomaram a decisão errada sobre qual era a solução para isso. Eu acredito quase certamente, na verdade, eu penso em um caso particularmente. As pessoas cometeram suicídio quando chegaram a esta situação. Agora, a pessoa não diz naquela nota de suicídio, eu cheguei à posição tal e assim por diante, mas ele desistiu da vida e eu acredito que, como adventista, essa foi a razão pela qual ele se sentiu tão desanimado que cometeu suicídio. Respostas terríveis. Mas sabe, se entendermos Romanos 7 e 8, temos a solução de Deus, não temos? Nós temos uma resposta. E ela vem imediatamente. Eu gostei do verso 25. Eu dou graças a Deus. Por quem? Agora você notou na apresentação antes dessa, quantas vezes o nome de Jesus é mencionado? Aquilo que não quero, isso eu faço. Ele está se esforçando o máximo. Mas Jesus não está entronizado em sua vida. Você vê o problema? Irmãos e irmãs, não é uma questão de dizer de manhã, Deus me toma hoje, amém. Você precisa lutar, como Jacó fez com o anjo. Eu preciso. Mas você pode ter poder para o tempo de um dia inteiro. Deus não te prometeu poder com um ano de antecedência, mas Ele te prometeu poder dia após dia. E quando você desce até o verso 8, diz, portanto, agora não há condenação. Para quem? Para os que estão em Cristo Jesus. Agora, o que acontece quando estamos em Cristo Jesus? Não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Ouça, não diga que você está em Cristo Jesus quando você está andando segundo a carne. Se você sabe que você está andando segundo a carne, e você pode saber, se você está seguindo as paixões carnais, e você só precisava fazer uma única coisa, mas pode ser muitas, então você sabe que não está andando no Espírito. E isso diz a você que Jesus não entrou em sua vida. Se você está andando segundo o Espírito, é porque Jesus está em sua vida, plena e completamente. Eu fiquei estupefato com o livro Além da Crença, quando dizia na página 166, tropeçando sob a graça e caindo no pecado. Não perdemos nossa justificação, nem entramos em condenação. E eu me pergunto como isso se encaixa com esse texto aqui. Ouça, quando você está em pecado, você está andando segundo o quê? A carne. E se você está andando segundo a carne, você está em um relacionamento com Deus. Existe alguma condenação quando você está andando segundo a carne? Absolutamente. Você tem que andar segundo o Espírito para se livrar da condenação. Mas eu amo o verso 2. Às vezes ele é menosprezado, eu suponho, mas na verdade ele é o coração e a alma da questão. Existem duas grandes leis que estão competindo por sua lealdade. Essas são leis semelhantes a essas leis do casamento, pois a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Agora eu pergunto a vocês, voltando a Romanos 7. Este homem estava sob a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus? Ou ele estava sob a lei do pecado e da morte? Se você tiver alguma dúvida, volte para Romanos, vá até Romanos 8, verso 6. Pois a inclinação da carne é o quê? Morte. Mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Este homem não estava em paz? Eu imploraria a qualquer um de vocês que ainda esteja preso no legalismo, não tome a solução antinomiana. Isso é uma armadilha de Satanás, pois já estão presos. Tome a solução de Cristo, que Ele possa entrar totalmente em seu coração e em sua vida.
Leiamos esses lindos versos 3 e 4 que soam com tanta autenticidade para todo cristão de mente aberta, porquanto o que era impossível à lei, visto que estava enferma pela carne, Deus enviou seu Filho em semelhança da carne do pecado, pelo pecado condenou o pecado na carne. Sou feliz que Jesus não veio apenas nos condenar, mas Ele quer condenar o pecado que está em sua carne. Ele quer erradicá-lo. Ele quer perdoar. Ele quer dar perdão. Ele quer trazer justiça para a sua vida. E verso 4, para que a justiça da lei seja cumprida em nós. Veja, Jesus veio para que a justiça da lei seja cumprida em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Como Paulo poderia ser mais claro? Quão claro isso está! É um contraste entre a carne e o Espírito. Não é o paganismo agostiniano que diz que dois que lutam pela ascendência. Você sabe, Agostinho pegou Gálatas 5,17 e disse que você nunca pode ter vitória sobre a carne, mas os dois estão lutando um contra o outro ao longo da sua vida. Pois ele citou esse texto. E você deve lembrar de Gálatas 5,17, porque a carne cobiça contra o Espírito e o Espírito contra a carne, e esses dois são contrários um ao outro, para que não façais o que quereis. Quantos lembram desse texto? Parece bastante conclusivo, a menos que você se posicione de um dos lados. Ande no Espírito e você não cumprirá a concupiscência da carne. E o verso seguinte diz, se você for guiado pelo Espírito, você não está sob a lei. O que significa sob a escravidão, a condenação da lei, ou escravidão da lei, e é isso que acontece quando a quebramos. E então temos aquela declaração maravilhosa que trata das obras da carne. Gálatas 5, 19 a 21. E Paulo diz, como eu já disse antes, aqueles que fazem tais coisas não herdarão o reino de Deus. E então você tem o fruto do Espírito. E Paulo diz tão docemente, contra tal não há lei. O fruto do Espírito. Não há lei contra isso, porque é o afloramento de um Cristo justo em sua vida. Oh, quão belos são esses textos, tão claros. No verso 7 diz, porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. Ouça, se isso for verdade, você não pode estar seguro, porque ele continua dizendo que os que estão na carne não podem agradar a Deus. Está claro para você? Alguém tem qualquer ambivalência sobre o que diz aqui? Verso 9, mas você não está na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em você. Agora, não há dúvidas de que Agostinho era um homem de grande intelecto. Como ele poderia ter perdido tudo isso? Bob British também era um homem de grande intelecto. Desmond Ford, homem de grande intelecto. Não há dúvida de que esses eram homens de intelectos absolutamente superiores. Como puderam perder isso? Eu acredito e eu sei que eu posso ler isso para os meus filhos e eles entenderão. Não é difícil para as crianças entenderem esses princípios. Bem, eu não vou ler, mas você pode querer ler com atenção. Mas nós terminamos com uma nota magnífica, não? Há alguma parte da Bíblia que tenha um final mais triunfante do que Romanos 8? Se houver, eu não tenho certeza sobre isso, embora haja passagens triunfais, este certamente seria classificado como o mais forte da Bíblia. E é aqui que terminamos, onde o outro termina em com miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo desta morte? Este começa com quem nos separará do amor de Cristo? Quem ou o que separará você? Talvez uma lei dominical, não poder comprar e nem vender te separaria do amor de Deus. Você transgrediria o santo dia de sábado de Deus porque você não tem garantia. Bem, você tem a garantia se você tem fé, porque Deus disse que a sua marca mortal é certa. E então ele dá uma ideia, tribulações, angústias, perseguições, fome, nudez, perigo ou espada. Está ficando forte neste final, não é?
Como está escrito, por amor de ti, somos entregues à morte todo dia, somos reputados como ovelhas para o matadouro. E então vem esta declaração positiva: não! Absolutamente não! Em todas essas coisas somos mais que vencedores. Irmãos, podemos obter poder para sermos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Observe que Jesus está de volta na equação. Se ele já perdeu, você nunca será capaz de dizer isso com certeza em sua própria vida. Então ele diz: pois eu estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem principados, nem potestades, nem coisas presentes, nem futuras, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Oh, irmãos e irmãs, não vamos aprender nada na experiência de Romanos 7. Esse não é o homem em seu melhor. Esse talvez seja o homem em sua maior miséria. Essa gente tem vida e paz. Essas pessoas têm certeza. Essas pessoas têm segurança. Eu, na verdade, ouvi pessoas dizendo, recentemente, eu vi um vídeo em que um dos nossos líderes dava a ideia de que a segurança não seria possível se nos apegássemos a esses princípios cristãos vitoriosos. Eu lhes digo, isso tem toda a garantia. Ele é capaz de tudo para salvar aquele que se achega a Deus por meio dele. Ele os apresenta irrepreensíveis diante de seu Pai. E isso soa uma boa garantia para mim. Jesus prometeu fazer isso, irmãos e irmãs. Romanos 8 não é uma mensagem para desanimar. A vitória sobre o pecado não é para desencorajar. O desânimo é quando estamos vivendo no legalismo e no antinomianismo, porque ambos vão nos deixar longe do reino da vida eterna. Jesus é a única resposta. E eu quero defender essa mensagem sobre a qual escrevemos, a mensagem de Cristo. Não é varrer as doutrinas, não é varrer, guardar os mandamentos, é colocar tudo isso no belo contexto de Cristo, nossa justiça. Porque só então poderemos guardar os mandamentos de Deus. Como a serva do Senhor diz, não podemos guardar os mandamentos de Deus a menos que tenhamos a fé de Jesus. Irmãos e irmãs, eu espero que você vá embora com a confiança de que Jesus, dia a dia, pode lhe dar essa vitória. E de agora até a próxima reunião campal, se o Senhor permitir, não sabemos o que vai acontecer nesses dias de mudanças rápidas. Se vamos voltar mais fortes no próximo ano, que os aleluias e os améns irão reverberar por este lugar. Porque o Espírito Santo estará vivo em cada um de nós de maneira notável. Vamos nos ajoelhar juntos e pedir por isso. Pai querido que estás nos céus, esta manhã eu me curvo diante do Teu sangue precioso que nos comprou. Homens e mulheres que têm o desejo de se encontrar nos ares. Homens e mulheres que querem viver contigo eternamente. Precisamos viver com Jesus agora, para poder vivermos com Ele na eternidade. Ó Senhor, não permita que cometamos adultério espiritual. Ajuda-nos a vivermos como que casados com Jesus totalmente, sem qualquer reserva e sem nenhuma deslealdade. Senhor, que nos preparemos para o lar eterno, nós oramos. No nome salvador de Jesus, nosso Senhor. Amém.